quer usar alguém que tem o caráter dele, o caráter de Cristo, tá? Não aceite ser usado apenas pelos dons de Deus e ser desprezado por causa do caráter. Seja um crente usado pelos dons do Espírito, mas que também venha transparecer o caráter de Cristo na tua vida, nas nossas vidas. O que é o caráter de Cristo, irmãos? É tudo aquilo que é bom. Cristo nos ensinou, quando Ele veio aqui na terra e deixou a sua palavra, que todo crente que traz sobre si o caráter de Cristo, ele é um crente perdoador, ele é um crente acolhedor, ele é um crente que ama o seu irmão. Esse é o caráter de Cristo, porque a Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. A Bíblia diz que aquele que ama é nascido de Deus, mas aquele que não ama não conhece a Deus. Aleluia! O que nós mais vemos, irmãos, é palavras de amor, mas poucas demonstrações e práticas. Por isso que o apóstolo Tiago, ele disse nas suas epístolas: não sejais apenas ouvintes da palavra de Deus, mas sejais praticantes da palavra. Aleluia! É por isso que a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que lê, é aquele que ouve e é aquele que guarda a palavra da profecia deste livro. Não te embaraça com quem não tem caráter. Segue o teu caminho em direção ao céu, guardando os dons do Espírito, sendo usado por Deus na congregação e demonstrando o caráter de Cristo na sua vida. Aonde você passar, alguém vai dizer: aquele crente ali, ele se parece com Jesus, porque ele é um crente perdoador. Tem muita gente, irmãos, que confunde o perdão por andar junto. Perdoar não quer dizer que eu tenho que andar com a pessoa. Não. Perdoar no original, no dicionário bíblico, quer dizer lembrar de alguém não tendo sobre si ódio no coração. Tá? Eu posso muito bem perdoar alguém, mas eu também posso muito bem decidir se eu vou andar com ele ou não. O perdão não quer dizer esquecimento, porque ninguém tem amnésia, ninguém tem problema de amnésia. O perdão quer dizer que eu lembrei de alguém que me fez o mal, mas eu prefiro fazer o bem para ele e não vou devolver o troco que eu recebi dele. Esse é o perdão. Quando Jesus ele foi traído, ele disse para Judas Iscariote, e chamou Judas de quê? De meu amigo. Então perdoar, irmão, não significa que você tem que andar junto. Não. Eu vou lhe mostrar dois homens da Bíblia, e esses dois homens da Bíblia, eles tiveram um legado de fé e de exemplo e de aprendizado. Paulo e Barnabé eram homens que o Espírito Santo, em Atos capítulo 13, separou para a obra missionária, mas que o temperamento deles separaram eles um do outro. Tem gente que não dá de você caminhar com ele, mas isso não significa que ele não seja um homem de Deus, que ela não seja uma mulher de Deus. Quando houve contenda entre Paulo e Silas, entre Paulo e Barnabé, Paulo disse: olha, é o seguinte, a partir de hoje eu vou andar com Silas, eu vou fazer a obra para cá, e tu vai fazer a obra para lá. Então o evangelho continuou sendo pregado. Aleluia. E as almas se renderam aos pés de Cristo. Quando eu decido não andar com uma pessoa, isso não significa que eu odeio ela. Tem pessoas que têm um temperamento tão forte que não dá de você caminhar com ele. Tem pessoas que têm um temperamento tão forte que não dá de você, aleluia, conversar com ele. Mas isso não significa que ele não seja alguém escolhido por Deus. É apenas o temperamento dele que não dá de você caminhar com ele. Paulo deixou claro, Paulo era um homem cheio do Espírito Santo, mas ele deixou claro que não tinha condição nenhuma de ele caminhar junto com Barnabé. Por isso ele tomou uma decisão. E olha que o nome Barnabé da Bíblia quer dizer filho da consolação. E não deu para ele caminhar. Então tem crente, irmão, que é difícil de você caminhar com ele, tá? Mas isso não quer dizer que Deus não chamou ele para a obra.
personalidade diferente. Cada um reage de uma forma, diante de uma circunstância, diante de uma mensagem pregada. Cada um tem uma reação diferente. Por isso, irmãos, que Mateus ele deixou registrado essas palavras, tá? Porque os milagres é um sinal da pregação do Evangelho. Todo ser humano que prega o Evangelho, esses sinais de cura, de milagre, de batismo no Espírito Santo, é a mensagem do Evangelho. Cristo deixou claro que essa mensagem, quando ela é pregada, a Bíblia diz que há libertação, há salvação de almas, porque é o nome de Jesus que está sendo pregado. E a Bíblia diz que no nome de Jesus há autoridade. Aleluia. A Bíblia diz que debaixo do céu nenhum nome foi dado entre os homens pela qual o homem possa ser salvo, a não ser pelo nome de Jesus Cristo. Maria não salva, tá? Pedro não salva, ninguém salva, só Jesus Cristo. Ele deixou claro lá em João capítulo 14, versículo 6, quando o seu discípulo perguntou para ele: Senhor, qual é o caminho para chegar ao céu? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai a não ser por mim. Jesus é a porta de escape, Jesus é a luz do mundo, é o pão da vida, Ele é o sal da terra, tá? Por isso que nessa noite nós temos aqui a oportunidade de escolher, né, e de seguir este Cristo que deixou o exemplo de vida. Jesus foi o maior exemplo aqui na terra, que tudo que Jesus falava, ele vivia. O maior exemplo é Jesus, o padrão do crente seguir. Uma certa vez eu ouvi o irmão dizer assim: irmão, nós não devemos seguir só a Cristo, não.